Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Pelizetti. Vamos falar um pouco mais sobre direito previdenciário, vamos continuar a nossa conversa. E hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, vai ser um caso prático, com base naqueles elementos que a gente falou semana passada sobre a aposentadoria do professor servidor público, tá? Eu já fiz as contagens aqui, então esse caso é um caso em que ele tem algum tempo de contribuição como na carreira de vigilante pelo INSS, e depois ele foi professor. Então a gente vai ver qual regra de aposentadoria ele se enquadra, e isso vai te dar uma perspectiva de como fazer esse processo de aposentadoria, como analisar a sua aposentadoria, você que é servidor, está me assistindo aí, ou você que é advogado, que está com algum cliente nessa mesma situação, ou situações parecidas, tá? Então vamos entrar aqui na tela da planilha. Eu vou usar dois aplicativos aqui, que é a planilha de tramitação inteligente, que eu já mencionei semana passada, e aqui é só um editor de texto simples, que vai me ajudar a seguir esse passo a passo aqui, tá, pessoal? Com relação à planilha da Controladoria Geral da União, que eu tinha falado, ela está fora do ar, eu verifiquei, então não vai ter como utilizar a planilha da Controladoria Geral da União. Então vai ter que ser um procedimento, a princípio, mais manual mesmo. Eu estou colocando o link da planilha inteligente, e essa aqui é a planilha, tá? Como é que a gente usa ela. Então eu fiz aqui um simulado, né? Esse aqui é um caso real, pessoal, só que aqui eu mudei o nome, a idade, né? Para não expor nenhum dado do meu cliente. Então a planilha aqui, a gente vem aqui embaixo, coloca o tempo de vigilante. Já vou adiantar aqui que ele tem um tempo especial, só para a gente não precisar voltar nessa planilha aqui depois. Então ele foi vigilante de 82, 83 a 93. E tinha até uma discussão da STJ, agora está superada essa discussão, e o vigilante consegue aí a aposentadoria especial. Então aqui a gente vai usar a conversão 1.4, então vai para 15 anos, então tem essa possibilidade aqui na planilha inteligente, é bem interessante. E aqui também pode ser o tempo líquido, mais 4 anos e 5 meses que ele ganhou, mas vamos deixar aqui. Então no total aqui, quando eu estiver fazendo no dia que eu estou fazendo essa contagem, hoje é dia 26 de janeiro, então até dia 26 de janeiro, ele tem 43 anos, 5 meses e 17 dias. Então ele cumpriu aqui todo o período que ele tinha que cumprir para aposentadoria. Então esse é o período que ele tem, né? 43 anos, teoricamente ele já está aposentado. Ele vai ter hoje 101 pontos aqui, isso convertido, claro, né? E é mais ou menos isso. Aqui na reforma da emenda também, 99 pontos na data da emenda. Beleza, pessoal? Então vamos deixar aqui normal. E daí eu vou passar para outra tela do meu arquivo de texto. E a gente vai fazer as consultas bem certinho. Vamos lá. Então vamos lá. Primeira coisa, grandes discussões. Nesse caso aqui, não tem nenhuma discussão nesse caso. Ele não teve atividade externa, não foi diretor da escola, não saiu da escola, então o caso dele está tranquilo. Ele também é um professor de ensino e tal, fundamental, tudo certo. Aí talvez tenha essa aqui da combinação do tempo de professor, mas a gente vai ver mais para baixo essas regras. Talvez ele tenha que fazer alguma simulação, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então vamos lá. Planilha de tramitação inteligente, beleza? Então já tirei aqui. Eu até coloquei aqui, então eu coloquei duas contagens aqui, né? O início da contribuição, na verdade, aqui, né? Deixa eu colocar para baixo esse link. Então, o início da contagem tem que ser anterior a 2003 ou anterior a 98, dependendo das regras que eu vou aplicar. No meu caso, como a gente viu ali na planilha de tramitação inteligente, ele é um servidor público desde 1993. Então, o caso dele aqui está tranquilo quanto a esse período, tá, pessoal? Então, bem tranquilo quanto a isso. Então vamos para o próximo passo. Então ele tem direito à integralidade, essa é a nossa primeira conclusão. E o cliente, no caso, ele quer integralidade, ele não quer se aposentar com regras proporcionais, mesmo que às vezes ele tenha que esperar um pouco mais. E aí o que a gente passa? O item 3 aqui, que é realizar as contagens. Então a gente tem o link da planilha de tramitação inteligente, e eu já fiz as contagens aqui. Eu coloquei 3 tipos de contagem, que é até a reforma da Previdência, certo? Então, vou colocar aqui reforma da Previdência. Está com um probleminha no acento. E aqui é o Paraná Previdência. Mas o Paraná Previdência,
como tem uma distância pequena aqui, de novembro até dezembro, eu não vou utilizar. E as regras são as mesmas, mas se no teu estado tiver uma outra reforma da Previdência, ou se tiver alguma coisa que demorou mais, ou que as regras são diferentes, é importante também fazer essa contagem na data da reforma da Previdência do seu estado, ou às vezes até o município. Aqui em Cascavel ainda não saiu reforma da Previdência Municipal. Então eu vou excluir essa contagem B aqui. Então a gente vai ter só essas contagens aqui. Então eu fiz uma contagem geral, em que ele tem 37 anos de contribuição, 5 meses e 8 dias, a idade 57 anos e os pontos 95 pontos. Isso até a reforma da Previdência. Então esse é o nosso primeiro cálculo aqui, beleza? E aqui a gente tem que lembrar que ele, como teve um tempo de atividade especial, tá? Geral convertido aqui especial, vamos complementar, reforma da Previdência também. Então ele vai ter 42 anos, 8 meses e 1 dia. E aqui a idade, né, 56 anos, 10 meses e 24 dias. E os pontos 99,56 e 101,95. Pode ser até que não bata ali com o que eu tinha na planilha inteligente, porque eu estou fazendo aqui, eu já tinha feito essa conta e estou só atualizando hoje. Mas para fins didáticos aqui não faz diferença. E eu também fiz uma contagem separada para ele. Então a de professor também, essa é a contagem de professor, 25 anos, 8 meses e 2 dias na reforma da Previdência. E aqui 26 anos, 10 dias depois da reforma, que seria na DER, na data de entrada de requerimento, que é a época que eu estou fazendo o cálculo. Então aqui, reforma. Aqui nós vamos mudar aqui, né? Porque eu fiz errado aqui. Vamos colocar aqui reforma e aqui DER. Reforma e a DER, para a gente não se confundir. E a DER é depois da reforma da Previdência. Então a gente vai verificar as datas, as regras atuais, regras de transição, para ver se ele vai se enquadrar. Então vamos lá, antes da reforma da Previdência. Qual que são as regras gerais? 25 anos e 30, né, na aposentadoria, 50 anos para o professor e 55 para a professora, no caso, 55 para o professor. E a regra geral, 30 anos de contribuição, 35, 60 anos de idade para a professora, para a pessoa, para o segurado normal, e 60 para o homem. Então, essas aqui são as regras anteriores, regras gerais. 30 anos de contribuição, 35 para o homem, mulher e homem, mulher 55, e o professor reduz aqui 5 anos. Beleza, pessoal? Então, vamos ver se ele se enquadra. Vamos copiar aqui o tempo geral aqui e o tempo geral convertido, para ver o que vai acontecer. Então a gente tem a aposentadoria proporcional, que não é o caso, ele não tem interesse nessa modalidade, como a gente falou, até é uma aposentadoria difícil de ter alguém com interesse nela, devido a essa dificuldade, o valor que é muito baixo. Então a primeira regra que a gente tem aqui é do artigo 6º da Constituição, que é 55 a 60 anos, 55 anos para a mulher e 60 para o homem, 35 e 30, também 30 anos para a mulher e 35 para o homem, 20 de serviço público, 10 de carreira. Aqui, essa aqui é uma regra que não tem a questão do professor, que é uma daquelas teses que a gente falou ali no começo do vídeo, tá, pessoal? Então aqui, vamos ver se ele se enquadra. Vamos ver aqui o tempo que ele tinha aqui. Então aqui, regra geral, ele vai ter aqui, vamos ver. Então ele tinha aqui 37 anos, certo? Cumpriu. Tinha também o tempo de carreira, tempo no cargo também tinha, porque ele, como a gente viu no começo, ele está desde o início nessa situação. Então aqui, o que faltou para ele aqui? Faltou a idade, pessoal. Então ele tinha que ter 60 anos, mas ele tem uma idade de só 57, tá? Então infelizmente aqui essa regra não se aplica. Vou colocar aqui. Não se aplica. Tá? Então ele não cumpriu o requisito de idade aqui.
Então ele não conseguiu atingir a idade de 60 anos, então ele perdeu essa regra, lembrando que ela vai até novembro de 2019. Aqui no caso, ele também não se... no caso aqui, se a regra do professor valesse, vamos ver se aplicaria. Então a gente iria daí para uma aposentadoria de 50/55 e com a contribuição 30/25 professora e 30 homem. Aqui ele também não se aplicaria, pessoal. Por quê? Porque aqui você pode ver que ele não tinha o tempo de professor aqui. O professor tinha 25 anos só na reforma da Previdência. Então, nesse caso aqui, infelizmente, ele não vai se aplicar também. Por quê? Até porque ele não tinha fechado o tempo de professor. Então, vamos adicionar aqui. Também não se aplica. Não tinha tempo de professor completo, 30 anos. Então ele não conseguiu também pela regra da emenda constitucional. Agora, qual que é a segunda regra? Aí se converter também não vai fazer, nesse caso aqui não faz diferença, porque aqui o requisito não é o tempo de contribuição, aqui o requisito é a idade que está faltando para ele. Então o tempo convertido aqui, sem diferença nenhuma, tá, pessoal? Então, infelizmente não teve jeito. Então vamos para a próxima regra aqui. Vamos deixar aqui só essa regra. Do artigo 3º aqui da Constituição, da Emenda Constitucional 47 de 2005. Que regra que é essa, pessoal? É aquela regra para o servidor antigo, desde 98. Por isso que eu falei que é importante a gente ver quando que ele entrou no serviço público. Ele é um segurado diferenciado, então ele vai ter integralidade e paridade. E o tempo de contribuição dele, vamos observar aqui também, de novo, vamos lá no início. Então vamos ver o tempo geral, tempo convertido especial e tempo de professor. Vamos avaliar aqui o que a gente consegue fazer. Então nessas regras aqui, segue a regra geral, né? A idade de 60 anos e o tempo de contribuição de 35 anos na regra geral, mas para o professor vai diminuir. Mas vamos ver primeiro a regra geral. Vamos lá, regra geral. Então ele vai ter 37 anos, tá? Na reforma, pessoal, tem que ser na época da reforma, 37 anos, 5 meses e 95 pontos. Então aqui ele estaria enquadrado, pessoal. Por quê? Ele não tem a idade aqui, mas ele tem aqui um redutor, tá? Então ele tem 2 anos aqui para reduzir da idade dele. Então, desculpa, ele não vai se enquadrar. Ele tinha 57 anos aqui, então ele não vai se enquadrar. Então ele teria que ter mais 1 ano de contribuição. Não se enquadra porque falta 1 ano de contribuição para reduzir a idade. Então essa aqui, pessoal, é aquela que o pessoal fala assim, é a regra dos pontos do servidor público. Então é a regra de 86, 96. Só que nesta regra aqui, não pode haver fracionamento. Não pode haver fracionamento. Então é só os anos fechados, tá, pessoal? Então até daria para discutir alguma coisa na justiça, teria que pesquisar isso, para ver se talvez admite aí um fracionamento, mas dificilmente a gente vai conseguir mudar isso, porque já é uma regra já consolidada. Não tenho conhecimento se existe alguém que conseguiu esse fracionamento aqui na justiça, tá? Então aqui ele não se aplica, não está enquadrado, tá? Infelizmente não teve jeito, pessoal. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, né? Tem que lembrar que aqui ele tem o direito a converter. Então ele vai ter um tempinho a mais. Então vamos anotar aqui, regra geral com conversão. Tá? Então a regra geral com conversão, ele tinha 42 anos e 8 meses, com a idade de 56 anos, 10 meses. Aqui a gente pegou a idade certinho. Na verdade, aqui em cima a gente até arredondou a idade, né, que não poderia. Então aqui seria 56, o que ia prejudicar ele até um pouco mais.
Então aqui a gente tem 56 anos, 10 meses e 24 dias, com 99 pontos, certo? O ponto aqui é relevante para essa regra, mas de qualquer forma a gente deixou anotado aqui. Então ele teria o direito, porque daí, com 42 anos, ele teria 7 anos para diminuir a idade. Então a idade menos 60 menos 7, ele teria aí, poderia ter se aposentado até antes, com 53 anos, 54 anos. Então aqui ele pode ser enquadrado, desde que faça a conversão do tempo, ok? Então a gente já descobriu uma regra aqui. É uma coisa boa, a gente já deixa anotado. Vamos abrir um outro arquivo aqui. Então, regras aplicáveis. A primeira regra da Emenda Constitucional 47 de 2005. Beleza, pessoal? Vamos deixar só essa regra geral, né? E a tese do professor aqui, no caso dele, não se enquadraria, pessoal, porque como a gente já falou no exemplo anterior, ele tem pouco tempo de professor, então ele não fechou o tempo de professor para conseguir trabalhar com aquela tese, tá? Então agora a gente vai passar aqui para as regras após a aposentadoria. Nesse caso aqui, eu vou considerar que ele já escolheu essa regra, como esse meu cliente de fato escolheu buscar o reconhecimento e conseguir a aposentadoria por essa regra aqui da regra geral. Ele falou que não tinha interesse em esperar mais, gostaria de fazer o pedido de aposentadoria já. Então ele faria o pedido aqui, como ele já tem o direito adquirido, foi antes da reforma que ele cumpriu todos os requisitos, ele quer tentar essa aposentadoria pela Emenda Constitucional 47 de 2005, beleza? Mas vamos supor que ele não tivesse o tempo em conversão, que ele não tivesse essa regra boa da aposentadoria, ou até se tivesse, vamos buscar aqui depois da reforma da Previdência para vocês também entenderem, né, como é que fica depois da reforma, qual que são as regras que a gente vai trabalhar. Então, as regras gerais, né, idade de 60 por 57, a regra aqui, na verdade, eu estou falando das regras gerais do professor, não tem mais os 30 anos para o homem, então aqui ele foi beneficiado, relativamente beneficiado aqui. A idade foi para 60 anos e 57 da mulher e o tempo de contribuição único de 25 anos. Porém, aqui não tem integralidade, tá, pessoal? Então ele vai trabalhar com o cálculo normal de aposentadoria. E a gente tem duas regras aqui que a gente vai trabalhar, além dessa regra principal, para ver se ele pode ser aposentado. Então, lembrando aqui o tempo que ele tem, vamos pegar aqui os períodos que a gente calculou, vamos organizar isso lá embaixo, para ver o tempo que ele tem de aposentadoria e ver se ele se enquadra em alguma regra. Então vamos lá, primeira regra, regra geral do professor. Então a gente vai trabalhar aqui agora com a DER. Então a gente não vai mais falar sobre a contagem geral. Não vamos mais trabalhar com as regras da reforma, tá? Sempre as regras novas ou as regras de transição. Tempo, contagem, vamos colocar aqui. Contagem convertido. Vamos lá, então, tirar isso aqui da reforma. Para 43 anos. E a contagem do professor. Também vamos tirar a reforma. Vamos ficar só com a DER. Então, 26 anos de professor, 43 convertido e 39 todos os tempos de forma simples. Então, aqui, o que ele vai acontecer? Ele vai poder se enquadrar aqui na aposentadoria do professor, pessoal. Então, ele não tem os 30 anos, mas ele tem, vamos ver a idade dele aqui, na DER ainda não. Ainda vai faltar 2 anos, tá? Então, vai faltar 2 anos para ele conseguir essa regra aqui do professor, porque a idade dele é de 58 e na lei nova é 60 anos. Mas, de certa forma, ele foi beneficiado, porque na regra antiga ele teria que esperar os 30 anos de contribuição do professor. Aqui ele vai se aposentar, aqui ele já cumpriu esse requisito de tempo de contribuição, ele só vai esperar mais 2 anos, praticamente 2 anos aqui, ele está com 58 anos e 1 mês, então ele vai esperar aí mais 2 anos para se aposentar. Então vamos anotar aqui, possível aposentadoria pelas regras novas em
2 anos para facilitar, tá? Aqui a vantagem. Desvantagem, não tem integralidade. Regra normal de cálculo. A vantagem aqui é que vai sobrar um tempo para ele fazer um pedido novo no INSS com 65 anos de idade. Então ele vai utilizar aquele período de vigilante que ele tem para fazer esse pedido novo da INSS. Vamos anotar aqui também. Vamos colocar aqui a regra. Vamos colocar somente as regras aqui. Regra geral após reforma. Regra geral professor após reforma em 2 anos. 2021, 2022, 2023, por aí. Tá? Vamos fazer assim mais simples, pessoal, tá? Porque a gente não precisa dar essa resposta aqui no vídeo tão precisamente, tá? Então, beleza. Regra geral a gente já verificou. Vamos para a próxima contagem. Então, vamos organizar aqui. Vamos lá. Então, para a regra do artigo 4º, parágrafo 4º da Emenda Constitucional 103 de 2019. O que diz essa regra? 25 anos e 30 anos. 25 anos continua de contribuição, aí segue pela regra normal. 51 anos de idade, 56 para o homem. E 52, 57 de 2022 para frente. A pontuação aqui, 81 pontos e 91 pontos para o homem. Então o homem tem que cumprir 10 pontos a mais. Até o máximo de 92 e 100. Então ela começa a aumentar em 2020. Então em 2020 ela tem uma pontuação de 82/92. 2021 83/93, beleza? E aqui a integralidade, para ele chegar na integralidade, não importa, ele tem que fechar os 60 anos de idade. Então vamos ver o que ele consegue aqui nas contagens dele. Então contagem de professor, 26 anos, 10 meses, idade 58, estaria dentro da idade, mas não estaria dentro do tempo de contribuição, teria que contribuir até fechar os 30 anos, pessoal. Então, vamos colocar aqui, ele vai mais 2 meses, ele fecha 27, então mais 3 anos e 2 meses. Então, aqui, professor, mais 3 anos e 2 meses. E a idade de 60 anos para integralidade. Então, ele vai ter que fechar os 3 anos e 2 meses, que ele vai fechar todos esses requisitos aqui. Então, até que não está ruim, né? Essa regra. E vamos ver se ele fecha o ponto, na verdade, né? Ele tem que fechar os pontos também, pessoal. Senão, não vai dar certo. Além da idade, ele tem que fechar os pontos. A princípio, aqui não vai dar também. Por quê? Porque ele não fechou os pontos. Ele pode, então, usar o tempo do INSS para fechar os pontos. Então ele vai ter que usar o que faltar aqui, porque quando ele tiver 60 anos, ele vai ter os 3 anos de contribuição a mais, vai ter mais 2 anos de idade. Então ele vai ficar próximo aí de 90 pontos, 90 e poucos pontos. Mas até lá também, em 2023, 2024, a gente sabe que vai aumentar os pontos. Então 2022 aqui, 22 ele vai aumentar também. 494, 2023, 8595. Então, cada ano que passa vai aumentar um pouco. Então, ele teria que trabalhar aí mais uns 5 anos aqui para conseguir, se ele não utilizar os pontos. Mas, como ele tem uma gordurinha, vamos dizer assim, lá do INSS, ele consegue utilizar isso aqui para fechar os pontos, pessoal. Então, ele vai usar um tempinho do INSS para conseguir fechar esses pontos. Beleza? Então aqui ele consegue uma boa aposentadoria porque é pela integralidade. Mas vai demorar um pouquinho, uns 3 anos. Então ele vai conseguir também essa regra aqui. Vamos até descartar essa aqui, né, dos pontos simples, porque pela idade dele e pelo tempo que falta para ele contribuir, não vale a pena ele pegar aquela regra.
Então, a regra professor, transição de pontos mais idade 60 para conseguir a integralidade, mais cumprir pontos com tempos do INSS, beleza? Então, mais essa possibilidade aqui. Não precisaria daí converter, não precisaria fazer nada com esse tempo do INSS, só usar de forma simples, somente até fechar os pontos. É uma vantagem que ele tem. E também vai sobrar um tempinho aqui para ele deixar lá no INSS. E aqui a gente tem a regra de novo também do pedágio, pessoal. Então, a regra do pedágio. Então, vamos ver se ele se enquadra aqui no pedágio. Artigo 20 da Emenda Constitucional. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou até dar uma olhada aqui na Emenda Constitucional, nesse artigo 20 Constitucional de 2019, 103 de 2019, para a gente saber aqui bem certinho quais são as regras de transição dos pontos, pessoal. É sempre bom dar uma olhadinha, né? Para não ter problema. Então, essa regra, ela precisa dos 60 anos de idade também. Vamos lá, então. Ela precisa, 57 anos de idade para a mulher, 60 para o homem, 30 anos de contribuição, 35 para o homem. Para os servidores públicos, 20 anos de efetivo exercício, 5 anos no cargo efetivo. E um período adicional de contribuição, que é igual ao tempo que faltava na reforma. Tá? E o professor, né, vai reduzir de 5 anos, basta que ele pague o pedágio. O pedágio integral, né, de acordo com o tempo que estava faltando. Esse valor ele vai ser integral, pessoal, para servidor antigo antes de 2003. Então, essa aqui também garante para ele a integralidade. Então, vamos voltar aqui. Então, vamos lá. 52, 55, pedágio 57. Desculpa, vou arrumar aqui, ó. Aqui estava errado. Na verdade está certo, né? Porque eu estou fazendo aqui a regra já do professor. Então, pessoal, vamos lá. O professor tem 26 anos, não fecha. Então, aqui ele vai ter que pagar um pedágio também de 3 anos. Então, ele vai ter que fechar isso aqui, pagar o pedágio de 3 mais 3. Ele vai ter que fechar esse tempo e pagar um pedágio de mais 3 anos e 2 meses. Então, ele vai demorar aqui 6 anos e 4 meses, que era o que faltava. O que faltava mais pedágio de 100%. Então, essa aqui vai ficar um pouco puxada para ele. A idade dele é 55, aqui no caso ele já cumpriu. Então, ele vai ter que pagar esse pedágio, pessoal. Mas aqui ele tem que pagar o pedágio como professor, se ele for utilizar essa regra do professor. Talvez, nesse caso aqui, seja melhor utilizar um tempo do INSS para conseguir uma regra especial. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, a regra, uma regra normal, desculpa. Então, a regra normal qual que é? 57 anos, 60, tá? E aí a contribuição pulou para 30 para a mulher, 35 para o homem. Continua os 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. No caso dele, ele tem, na contagem geral dele, a idade aqui, vamos colocar aqui, ele vai ter 58, beleza. Aqui, contribuição na contagem geral, 39 anos, então até sobrou aqui na reforma, sobrou tempo. 20 anos de serviço público, ok. 5 anos no cargo, ok. Então aqui ele conseguiria, não teria que pagar pedágio aqui, porque ele já cumpriu 100% do tempo que ele tinha. Tá? Então aqui ele vai conseguir em 2 anos, tá, pessoal? Em razão aqui da idade dele. Então a idade dele estava com 58 anos e 1 mês, então também em 2 anos ele consegue o pedágio do professor, da regra geral. Do professor ele não vai ter como, vai gastar mais 6 anos. Então vamos lá. Então a quarta regra aqui é o pedágio 100%. Vamos adicionar aqui pedágio 100%. Artigo 20, né, da Emenda Constitucional. Então aqui professor mais 6 anos. Isso significa aí por volta de 2027 aposentadoria. A vantagem é que novamente ele vai ficar com tempo livre do INSS. E B,
regra geral, mais 2 anos, mais ou menos em 2023, aposentadoria, e ele iria utilizar um tempo do INSS, tá? Então ele ia utilizar aqui mais ou menos 10 anos do INSS para conseguir chegar nessa regra aqui. Então, qual que é a nossa conclusão, pessoal? Primeira regra, essa aqui é a melhor regra. É a melhor regra. Consegue se aposentar de imediato. E não precisaria usar tanto tempo ali. Usaria bastante tempo do INSS, mas conseguiria aqui se aposentar de imediato, conseguiria pela integralidade. A regra do professor é uma realidade que ele pode conseguir, a regra nova, como baixou, né, para 25 anos de contribuição, ele teria que cumprir a idade, como a gente viu, 2023, mas essa regra aqui é ruim, porque não dá integralidade, certo? A regra do professor por transição em pontos, então vai precisar de idade de 60, cumprir integralidade, cumprir novos pontos do INSS. Também aqui ele consegue uma regra boa, é uma regra de transição, mas ela dá integralidade, o que é ótimo para ele, e ele está próximo a 60 anos, cumpre o tempo que falta e usa o tempo do INSS para cumprir os pontos, e ainda sobra um pouquinho do INSS. E a do pedágio, se ele for para o do professor, eu achei um pouco puxado aqui cumprir o pedágio, que seriam mais 3 anos, né, que ele teria que cumprir do tempo que falta, mais o pedágio 100%. Apenas em 2027. Em último caso, seria uma opção se ele tem interesse em ter tempo do INSS ainda. E a regra geral, que também é boa, no meu entender. Então, mais ou menos aqui em 2023, com utilização de uns 2 anos do INSS aqui, um tempo do INSS, mais 2 anos, né, vai utilizar um bom tempo do INSS para se aposentar. Então, aqui a gente dá essas possibilidades para o cliente, ver o que ele busca, qual que é a ideia dele, se ele quer integralidade, como é o caso desse professor, nós vamos tentar converter e tentar a regra antiga. Em último caso, se não der certo, vamos para a regra do pedágio aqui, a regra dos pontos ou do pedágio, o que ele gastar menos, o que ele gastar menos tempo do INSS. Porque o servidor público, quando ele se aposenta, ainda é possível conseguir uma segunda aposentadoria, no caso. Então é possível sim fazer uma segunda aposentadoria com as regras do INSS, desde que ele seja um contribuinte obrigatório. Não pode recolher como autônomo, mas obrigatório ele consegue contribuir. Ele pode fazer um teste, um processo seletivo, alguma coisa nesse sentido, ou abrir aí, talvez, entrar com alguma forma de prestação de serviços. Beleza, pessoal? Então, por hoje é tudo. Espero que você tenha gostado do vídeo, é um tema bem complexo. Tem que assistir o vídeo da semana passada também para entender esse vídeo aqui. Mas os links estão aí e qualquer coisa estou à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Beleza? Um abraço, até mais!